Olá, querido irmão e querida irmã que estão conosco aqui no Horizonte da Fé. É uma alegria imensa poder compartilhar este momento de reflexão, oração e esperança com você. Hoje trago uma mensagem poderosa que certamente vai tocar o seu coração e renovar a sua fé. O tema de hoje é: Deus ainda tem um propósito para você. Muitas vezes, na correria da vida, nos sentimos cansados, perdidos ou até mesmo sem direção. Há dias em que as dificuldades parecem maiores do que nossas forças. E é natural que nos perguntemos: será que ainda há algo reservado para mim? Será que Deus ainda se lembra de mim? A resposta para essas perguntas é clara e cheia de amor. Sim, Deus ainda tem um propósito para você. Nada do que você enfrenta é em vão, e nenhum sofrimento escapa ao olhar atento do nosso Pai. Ele não se esqueceu de você, não desistiu de você, e o plano dele continua firme e perfeito. Na palavra de Deus, encontramos um versículo que nos enche de esperança. Está em Jeremias 29:11, onde o Senhor declara: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Essa promessa é viva e verdadeira. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em silêncio, mesmo quando pensamos que não temos mais forças, Deus nos lembra que os planos dele são maiores do que os nossos sonhos e mais fortes do que as nossas dores. Quantas vezes você já se sentiu esquecido ou sem valor? Talvez esteja vivendo um momento assim agora, mas eu quero que você guarde no seu coração: se você está vivo, é porque o propósito de Deus na sua vida ainda não acabou. Muitos personagens bíblicos enfrentaram situações de desânimo e dúvida. José, por exemplo, foi vendido pelos próprios irmãos, sofreu injustiças e foi preso. Mas em todo o tempo, Deus estava trabalhando, moldando a sua história, preparando-o para cumprir um grande propósito: salvar uma nação inteira da fome. Assim também acontece com você. As dificuldades que enfrenta hoje não são o fim da sua caminhada, mas parte de um processo de aprendizado, crescimento e fortalecimento. Cada lágrima derramada, cada oração feita em silêncio, cada espera que parece interminável, tudo isso está sendo usado por Deus para te preparar para algo maior. Meu irmão, minha irmã, respire fundo agora e receba essa verdade em seu coração. Deus ainda tem um propósito para você. Antes de avançarmos para a oração e as reflexões mais profundas, eu convido você a permanecer conosco até o final desta mensagem. Juntos vamos entender como viver esse propósito, como confiar no tempo de Deus e como descansar nas suas promessas, mesmo em meio às incertezas. Querido irmão, querida irmã, é importante compreender que o propósito de Deus, muitas vezes, é revelado em meio às situações mais difíceis. Talvez você esteja passando por uma tempestade agora, e no seu coração exista a pergunta: por que isso está acontecendo comigo? A verdade é que a nossa visão é limitada. Só conseguimos enxergar o momento presente enquanto Deus vê o todo. Ele enxerga o início, o meio e o fim da nossa jornada. E é por isso que precisamos confiar, mesmo quando não entendemos. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de homens e mulheres que viveram períodos de espera, dor e até desespero. Pense em Moisés. Ele passou 40 anos no deserto antes de ser chamado por Deus para libertar o povo de Israel. Imagine o que ele sentiu durante todo esse tempo. Talvez tenha se perguntado se havia desperdiçado sua vida, se ainda havia propósito para ele. Mas no tempo certo, Deus o levantou e o usou poderosamente. O mesmo aconteceu com Ana, a mãe do profeta Samuel. Durante anos ela foi humilhada por não conseguir ter filhos. As pessoas riam dela e o peso da esterilidade a esmagava. Mas Ana não, desistiu de clamar. E Deus transformou suas lágrimas em bênção, fazendo dela mãe de um dos maiores profetas de Israel. Isso nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está escrevendo uma história maior. As suas lágrimas, o seu sofrimento e até mesmo os seus erros não anulam o propósito de Deus. Ele transforma a dor em vitória, vergonha em honra e fraqueza em força.
Meu irmão, minha irmã, eu quero que você receba esta palavra hoje. Os seus fracassos não são o fim da sua história. Eles são apenas capítulos que Deus usará para revelar a sua glória em você. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:28, nos lembra: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Veja bem, em todas as coisas. Não são apenas nos momentos de alegria, mas também nas dores, nas frustrações, nas esperas e até nos erros. Tudo pode ser usado por Deus para moldar o caráter, fortalecer a fé e alinhar o nosso coração com a vontade dele. Talvez você esteja desanimado, sentindo que já não tem forças para continuar. Mas lembre-se, o seu propósito não depende apenas de você, mas do Deus que te chamou. E se Ele te chamou, Ele é fiel para cumprir. Por isso, continue firme. Mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que o mundo queira te empurrar para baixo, saiba que Deus já declarou sobre você: eu tenho planos de paz, esperança e futuro. Agora feche os seus olhos por um instante. Respire fundo e imagine o cuidado de Deus sobre a sua vida. Ele está ao seu lado, segurando a sua mão, enxugando as suas lágrimas e sussurrando ao seu coração: filho, filha, não desista. Eu ainda tenho um propósito para você. Meu irmão, minha irmã, quando falamos sobre propósito, não podemos deixar de falar sobre confiança. A caminhada da fé é construída em confiança absoluta no Senhor, mesmo quando não entendemos os caminhos pelos quais Ele nos conduz. Quantas vezes tentamos controlar tudo ao nosso redor? Queremos respostas rápidas, soluções imediatas e um futuro totalmente previsível. Mas Deus nos convida a descansar nele. A Bíblia nos diz em Provérbios 3:5-6: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esse é o segredo: confiar, reconhecer e deixar que Deus guie os nossos passos. Quando tentamos andar sozinhos, acabamos cansados, sobrecarregados e ansiosos. Mas quando entregamos os nossos caminhos ao Senhor, encontramos paz. Talvez você esteja em um momento de grande ansiedade agora, sem saber qual direção tomar. É nesse ponto que a confiança em Deus faz toda a diferença. Ele já tem o mapa da sua vida traçado, e cada detalhe está sob o controle dele. Olhe para a vida de José, o filho de Jacó. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustamente acusado no Egito e lançado na prisão. Aos olhos humanos, parecia que sua vida não tinha mais sentido. Mas José não deixou de confiar em Deus. E no tempo certo, o Senhor o exaltou, colocando-o como governador do Egito e salvador de muitas vidas em meio à fome. José poderia ter desistido, poderia ter deixado o rancor e o ódio tomarem conta do seu coração. Mas ele preferiu confiar. Ele sabia que havia um propósito maior em tudo aquilo, que no final, ele mesmo declarou em Gênesis 50:20: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Essa é a prova de que nada acontece fora do controle de Deus. Até mesmo as injustiças, as traições e os sofrimentos podem se transformar em instrumentos para que o propósito divino seja cumprido. Hoje, Deus está te chamando a dar um passo de confiança. Pare por um momento e entregue a Ele o que tem tirado a sua paz. Pode ser uma decisão difícil, um relacionamento, um problema financeiro, uma enfermidade ou até um sonho que parece distante. Coloque tudo nas mãos dele e declare com fé: Senhor, eu confio em Ti. Toma o controle da minha vida. Feche os olhos agora e sinta o Espírito Santo trazendo paz ao seu coração. Essa paz que o mundo não pode oferecer, mas que vem diretamente do trono de Deus. Lembre-se, confiar em Deus não significa entender tudo, mas acreditar que Ele está no comando e que o propósito dele é sempre bom, perfeito e agradável. Meu irmão, minha irmã, uma das maiores bênçãos que recebemos quando confiamos em Deus é a renovação das nossas forças.
Quantas vezes nos sentimos cansados, sem ânimo, com o coração abatido? Mas a palavra nos ensina que quando esperamos, no Senhor encontramos nova energia para seguir em frente. Isaías 40:31 declara: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Veja como é poderosa essa promessa. Esperar no Senhor não é ficar parado, mas é ter fé e descanso, mesmo em meio às batalhas, porque sabemos que Ele está cuidando de cada detalhe. Talvez você esteja vivendo dias em que acorda já cansado, sem vontade de lutar, sem ver esperança para o futuro. Mas hoje, Deus quer renovar a sua vida. Ele deseja restaurar a sua mente, curar as suas feridas emocionais e encher o seu coração de coragem. O inimigo tenta usar o desânimo como uma arma contra nós. Ele sussurra mentiras, dizendo que não somos capazes, que não vamos conseguir, que o propósito de Deus não vai se cumprir. Mas essas são apenas estratégias para nos afastar da verdade. E qual é a verdade? A verdade é que você é amado por Deus. A verdade é que Ele te escolheu antes mesmo de você nascer. A verdade é que o Senhor nunca abandona aqueles que confiam nele. Olhe para a vida do profeta Elias. Depois de uma grande vitória contra os profetas de Baal, Elias se sentiu esgotado, com medo e até desejou morrer. Mas Deus não o abandonou. Pelo contrário, enviou um anjo para fortalecê-lo com alimento e descanso até que ele estivesse pronto para continuar a sua missão. Assim também acontece conosco. Nos momentos de cansaço, o Senhor vem ao nosso encontro para nos sustentar. Ele não exige que sejamos fortes o tempo todo, porque é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Segure firme essa palavra. A sua força não vem de você, vem do Senhor. E é Ele quem vai te sustentar até o cumprimento do propósito que tem para a sua vida. Agora, respire fundo e diga em voz baixa: Senhor, eu recebo tuas forças. Eu descanso em ti. Renova o meu coração e me faz seguir em frente. Sinta a presença de Deus enchendo o seu espírito, levantando você de onde estava caído e declarando sobre sua vida: eu ainda tenho um propósito para você. Amado irmão, amada irmã, chegamos ao momento mais especial deste vídeo, o momento da oração. Quero que você una o seu coração ao meu agora, porque vamos falar diretamente com o Senhor, que conhece todas as coisas e que já escreveu a sua história. Feche seus olhos, se puder, e ore comigo. Pai amado, Senhor Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, com corações abertos e cheios de fé. Sabemos que Tu és o Deus que nunca falha, o Deus que tem planos maiores e melhores do que os nossos. Senhor, eu te apresento a vida deste irmão e desta irmã que ora comigo agora. Tu conheces cada lágrima, cada dor, cada dúvida e cada sonho. Tu sabes, Senhor, das vezes em que eles pensaram em desistir, das noites sem dormir, das orações feitas em silêncio. Mas hoje, Pai, nós declaramos juntos: confiamos em Ti. Entregamos os nossos caminhos, os nossos planos e os nossos corações em Tuas mãos. Senhor, renova as forças deste filho, desta filha. Onde houver desânimo, coloca esperança. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver incerteza, traz a certeza do Teu amor e da Tua fidelidade. Declaramos em nome de Jesus que o inimigo não terá poder sobre essa vida. Nenhuma palavra de derrota, nenhum espírito de desânimo, nenhuma mentira terá autoridade. Porque a Tua palavra, Senhor, é viva, é eficaz e declara vitória sobre os Teus filhos. Pai, que cada um que ora comigo agora possa sentir a Tua presença de forma real. Que o Teu Espírito Santo encha esse ambiente, trazendo paz, consolo e direção. E que a partir de hoje, Senhor, cada passo dado seja guiado pelo Teu propósito. Mesmo quando não entendermos, que possamos descansar no Teu amor e confiar que o melhor ainda está por vir. Nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Respire fundo, irmão e irmã, e receba esta oração como um bálsamo para a sua alma. Deus está agindo agora mesmo, e você vai perceber que Ele está conduzindo sua vida com cuidado e propósito. Querido irmão, querida irmã, que momento precioso tivemos juntos.
A palavra de hoje nos lembrou que nada pode anular o propósito de Deus para a sua vida. Ele continua no controle, cuidando de cada detalhe e conduzindo você a lugares que nem imagina. Talvez você tenha começado este vídeo se sentindo cansado, sem esperança ou até mesmo perdido. Mas eu creio que agora, pela ação do Espírito Santo, o seu coração está mais leve, cheio de fé e fortalecido pela certeza de que Deus ainda tem planos maravilhosos para você. Lembre-se sempre, os propósitos do Senhor não falham. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Confie, espere e continue caminhando na presença dEle. E antes de encerrar, quero fazer um convite especial. Continue caminhando conosco aqui no Horizonte da Fé, esse espaço de oração, reflexão e fortalecimento espiritual. Se esta mensagem falou com você, não guarde só para si. Clique no gostei para que mais pessoas sejam alcançadas. Se inscreva no canal para receber nossas próximas mensagens. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus ainda tem um propósito e escreva nos comentários: eu confio no propósito de Deus, como uma declaração de fé. Que o Senhor abençoe grandemente sua vida, sua família e todos os seus caminhos. Até a próxima mensagem, em nome de Jesus. Amém.